Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. É um privilégio, é um prazer incalculável poder estar aqui nessa noite junto com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, que com muita magestria tem conduzido esse rebanho dessa igreja. O carinho é o mesmo, o respeito é o mesmo, a admiração é a mesma. E por bondade me deu essa graça de eu subir nessa santa tribuna para eu fazer o uso da disposição da palavra de Deus. Deus abençoe a todos os obreiros, a todos os membros desta casa. A minha palavra nesse altar é de gratidão. Eu convido a igreja para nós localizar um texto da Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 1 a seguir. Estaremos fazendo disposição da palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem as estaturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não vai ser derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos vai dar a entender que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estaturas do templo, ou seja, para lhe mostrarem os bens do templo. Agora Jesus começa a dialogar com seus discípulos, em particularmente deixando bem especificamente que aqui nessa terra a qual nós vivemos não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. E quando eu começo a meditar nesse texto sagrado, me chama muito a atenção, porque há muitas pessoas construindo o seu reino sobre essa terra, se esquecendo do mais fundamental, que é a sua salvação. A Bíblia Sagrada nos vai dar a entender, se nós observamos, voltamos atrás nesse mesmo texto da Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, a Bíblia Sagrada nos dá a entender: não ajuntai tesouro sobre essa terra, porém uns confiam em carro e outros em cavalos. Agora os discípulos começaram a se preocupar, querendo a eles aprofundar no conhecimento sobre o final dos tempos. Jesus agora está no Monte das Oliveiras e deixando a entender aos seus discípulos que no final dos tempos haverá fome, guerras, terremotos, desemprego, enganadores, falsos profetas, desastres naturais, pai contra filho e filho contra pai. E quando eu começo a analisar esse texto da Bíblia Sagrada, me vem ao conhecimento de tudo o que está acontecendo no mundo atual a qual nós estamos vivendo. Agora Deus, Ele olha para a terra e Ele vê que o pecado, a iniquidade, a rebeldia, a violência chega até as narinas dos olhos de Deus. Deus agora, Ele se arrepende de ter feito o homem. Deus, Ele olha para a terra e se agrada de um justo que tem
por nome chamado Noé. Deus agora manda que Noé e sua família constroem uma arca, manda que Noé programa o ide sobre aquela nação daquela época. Esse ide Deus deixou para mim e para você. Marcos 16:15, disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E as pessoas daquela época não estavam crendo que iria haver um grande dilúvio sobre aquela cidade. As pessoas estavam se contaminando a cada vez mais no pecado. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Agora, o servo do Senhor, Noé, está mandando aquelas pessoas se arrepender dos seus pecados. E as pessoas não estavam acreditando que nunca iria acontecer um dilúvio sobre aquela cidade. Como nós podemos observar nos dias de hoje, há muitas pessoas que também não estão acreditando na volta de Jesus. O pecado a cada dia mais tem se multiplicado na face da terra. E quando eu começo a meditar no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares, me vem ao conhecimento de tudo o que está acontecendo no mundo atual, a qual nós estamos vivendo, de tsunamis, epidemia, desastres naturais, fome, terremotos em vários lugares, pai contra filho e filho contra pai. Porém, tudo isso, o que está acontecendo, é cumprimento da palavra de Deus. E quando nós observamos na palavra do Senhor, que está nos registros das Escrituras Sagradas, que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Porém, aquelas palavras que o servo do Senhor, Noé, estava apregoando, não estava passando desapercebida. Deus, ele faz questão de deixar registrado nas Escrituras Sagradas, no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos naquele dia vai sentir falta dessa palavra que é anunciada constantemente, a todos os dias e a todas as horas. Mas tudo o que tem o seu começo também tem o seu fim. Agora chegou a hora do Senhor Deus acabar com aquelas pessoas que não estavam dando crédito na palavra de Deus, a qual o servo do Senhor Noé estava apregoando. Agora Deus ordena que Noé e sua família entrem naquela arca. Agora Deus autoriza que venha um anjo do céu em forma de uma pomba e fecha a porta daquela arca. Vai haver um dia em que a porta da graça vai se fechar. A terra é uma vírgula da nossa vida na terra. A eternidade é o ponto final. Você já parou para pensar onde você vai viver a sua eternidade? Vai haver a um lugar, segundo escreveu o salmista Davi, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram
de Deus, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E aconteceu que naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e aí as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a face da terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos de águas, e todos os homens e tudo aquilo que tinha vida sobre essa terra pereceram. Aí veio ao meu conhecimento o que nós lemos no início do texto do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 2. E quando Jesus deixou bem claramente para os seus discípulos que aqui, nessa terra a qual nós vivemos, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Que nós possamos a cada dia mais perseverar até o fim, porque a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa mensagem que Deus, a qual colocou no meu coração para estar fazendo disposição para a igreja. Que Deus abençoe a cada vida, a cada coração nesta noite. E a graça e a bendita paz reine em cada vida, em cada coração.